Scarlett, eu sou enfermeira e eu queria tratar com vocês hoje um pouquinho sobre a rabiomiólise traumática, tá? E aí, Scarlett, como é que você quer tratar? Então, gente, eu queria explicar um pouquinho para poder a gente ter noções de qual seria o tratamento mais adequado ou então como é que a gente pode minimizar os danos causados pela rabiomiólise traumática no paciente, tá? Então, vamos começar do início. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma célula muscular, tá? Dentro da estrutura desta minha célula, o que é que eu tenho? Eu tenho bastante potássio e eu tenho pouco sódio e eu tenho aqui algumas células de mioglobina. Vou até identificar, tá bom? Tá bom? Mioglobina. Tá? Mioglobina, sódio e potássio. O que que acontece? Quando essa célula, de maneira geral, a gente tem o sódio entrando por difusão simples, tá? Sem gasto de ATP, e o potássio também saindo por difusão simples, sem gasto de ATP. Quando acontece o choque, vou botar assim, ó. Passou o choque, uma corrente elétrica, ou então sofreu algum trauma na minha célula, acontece a ativação da bomba de sódio e potássio. E essa relação, que era a saída do potássio e a entrada do sódio, que acontecia sem o gasto do ATP, ela fica invertida, tá? E agora com um gasto de energia. Isso aqui é chamado de minha bomba de sódio e potássio. Aqui do lado. Só para a gente começar a entender o que acontece. Sofreu o trauma, houve essa ativação, mas o que que acontece além disso? Minha célula, ela é traumatizada, ela é rompida. Então, aqui, ó, seriam espaços, tá? E quando eu tenho esses espaços, todo o sódio que estava dentro da célula, ele acaba saindo para o intestino, para o plasma, ali, ó, no e o sódio que estava fora, ele acaba entrando para dentro da célula. Vamos colocar meu sódio aqui. E aí, o que é que acontece? Eita, o que é que acontece? Agora eu tenho mais potássio fora da célula e mais sódio dentro da célula. Como tem espaços na minha membrana, minha mioglobina, ela acaba também saindo para fora, para o interstício, tá? Celular. Aqui minhas moléculas de mioglobina. E aí, o que é que acontece dentro da rabiomiólise traumática? Vamos imaginar aqui, ó, meu vaso sanguíneo, tá? Tá bem bonito o meu desenho. Vamos tentar aqui imaginar. Minhas hemácias, tá? Vou colocar aqui minhas hemácias no meu vaso. Meu vaso sanguíneo.
minhas hemácias. Mas agora esse sódio, o potássio que saiu de dentro da célula, ele vai acabar entrando dentro do meu vaso, tá? E olha o que acontece. Quando eu tenho muito potássio na corrente sanguínea, o que é que acaba gerando no meu paciente? Quando a gente tem muito potássio, isso, hipercalemia. Tá? Esse aumento de potássio é chamado de hipercalemia. O que que nós notamos também que acaba entrando para dentro do vaso? Olha, minhas mioglobinas. Elas aproveitaram, fugiram da célula muscular, tá? Que foi rompida por um trauma, por um choque, tá? Por esforço físico. E elas foram para dentro do vaso. Mioglobina dentro do vaso é chamada de mioglobinúria. Mioglobinúria, tá bem? A hipercalemia, tá? A hipercalemia acaba levando o paciente a uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. E a mioglobinúria, ela é nefrotóxica, então ela causa insuficiência renal. E vê só, gente, vamos colocar o meu rim aqui, ó, só pra gente se situar. O que é que acontece? Tendo mioglobinúria, ela é nefrotóxica e aí acaba trazendo alterações ali para o meu rim, intoxicando ele e atrapalhando o processo de geração de alguns hormônios. Que hormônios seriam esses? Que mais sofrem? A eritropoetina, tá? E a renina. Renina é lá daquele sistema, renina-angiotensina, que controla a pressão arterial. Se eu tenho aí uma dificuldade na distribuição e no processo e na produção de renina, então eu tenho uma alteração na PA, o que gera queda da pressão. Gerando queda da pressão, hipotensão no meu paciente, tá? E a eritropoetina, ela trabalha ali, ó, dentro da medula, formando células sanguíneas. Então, com essa baixa, tá? A gente não vai ter a estimulação do sistema hematopoético, tá? Então, a gente vai ter um paciente aí com características anêmicas. Olha como é grave. Tudo bem, Scarlett. E aí, como é que a gente vai tratar esse paciente? Em geral, o paciente com grandes hemorragias, a gente procura fazer a reposição volêmica. O soro Ringer lactato, ele se aproxima mais do plasma. Dentro das queimaduras, ele é o mais indicado. Já quando a gente tem um paciente com queimadura por choque elétrico e suspeita de uma rabiomiólise, o que seria mais indicado para a gente? Olha só, o soro Ringer ele possui mais potássio. E o soro fisiológico,
ele possui sódio e o cloreto, tá? Nesse momento, não é interessante que eu faça reposição volêmica com soro Ringer lactato, porque eu já tenho um paciente aí com hipercalemia, tá? Que é o aumento desse potássio dentro do vaso. Se eu for fazer essa reposição volêmica com o soro Ringer lactato, eu vou estar expondo esse meu paciente a mais potássio dentro do vaso, tá? Aumentando essa concentração. Então, é melhor que eu faça essa reposição com o sódio, com o soro fisiológico, que possui mais sódio, tá? E essa alta concentração de sódio vai ajudar a melhorar a pressão arterial, que está sendo prejudicada pela mioglobinúria, tá? Que está fazendo hipotensão. Então, o soro fisiológico vai me ajudar no aumento da PA porque ele tem mais sódio. Olha que legal, né? Claro que a gente vai precisar ficar fazendo monitorizando esse paciente, observando ele, porque a gente tem aí uma quantidade de cloreto. E aí essa combinação também química pode gerar aí, ó, uma acidose metabólica. Então, eu tenho que ficar de olho no meu paciente e dar atenção ao bicarbonato, tá? Ficar de olho lá nas minhas alterações, por quê? Porque se eu tiver alteração, eu preciso fazer reposição e solução de bicarbonato nesse paciente. E tá de olho, né? Então, vamos monitorar a PA, vamos fazer soro fisiológico para tentar fazer reposição volêmica, sim, mas também pelo aumento da PA junto ao sódio. Já que meu rim, ele está intoxicado pela quantidade de mioglobina, que gerou uma mioglobinúria dentro do meu vaso, tá? Para que ele filtrasse. E aí agora ele se encontra danificado, prejudicando a liberação de renina, que leva à queda da minha pressão, a uma situação de hipotensão, tá? Isso aqui é a fisiologia da rabiolimiólise traumática.